Existem cerca de 150 mil agricultores familiares no estado de São Paulo. Eles são responsáveis por uma grande parcela dos alimentos consumidos por todos nós. Mesmo com essa realidade, os pequenos produtores enfrentam dificuldades, como a falta de acesso a novas tecnologias e a linhas de crédito. É preciso criar mecanismos que garantam a sobrevivência destas famílias que vivem da agricultura e que produzem alimentos de muito boa qualidade. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que quer garantir a compra direta de produtos de agricultura familiar pelas 147 unidades prisionais paulistas, que representam mais de 155 mil presos. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Mauro Bragato, do PSDB, Brás Agostinho Albertini, presidente da FETAESP, Federação dos Agricultores da Agricultura, dos Trabalhadores da Agricultura, do Estado de São Paulo, e Marco Pila, diretor executivo do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Eu começo com o deputado Mauro Bragato, que ele tem uma história para contar sobre o projeto, já que o governo acaba de aprovar um projeto muito semelhante ao seu, mas a proposta já estava tramitando na Assembleia. A sua proposta, como é que fica isso? Como concilia isso? Bom, em primeiro lugar, fazer uma saudação especial ao Brás Albertini, da FETAESP, o Marcos Pila, do ITESP, e dizer a você que, na verdade, o projeto que aqui apresentei, eu tive, na oportunidade, uma boa assessoria do Marcos Pila. E, em função da apresentação do projeto, a discussão avançou e o governador, digamos que foi solidário. Abraçou a ideia, vamos dizer assim. Acreditou, abraçou a ideia e em Presidente Prudente, quando lá esteve em julho, ele apresentou o projeto para o Estado de São Paulo. Então, o nosso projeto tramita, mas, na verdade, nós temos já um muito bem elaborado, aprovado, que já foi praticamente regulamentado, e já estamos aí vendo tanto o ITESP como o ACAT, com a ajuda da FETAESP, começando a trabalhar os agricultores para serem parceiros do governo do Estado. Quer dizer, já existe uma expectativa, né, Brás, com relação, vamos chamar o PEPAR, né, como foi batizado o programa do governo. Mas o que representa isso efetivamente para a agricultura familiar no Estado de São Paulo? Olha, o programa é importante, importantíssimo por quê? Porque não é simples você tirar dinheiro da terra, é duro o agricultor fazer dinheiro. Você tem uma série de problemas na agricultura, você joga com outro tempo, você tem dificuldade às vezes de financiamento, nós temos problema de não temos assistência técnica, né, suficiente, e o problema maior ainda é vender o produto. Então esse programa vem solucionar um problema interessante. Por quê? Porque ele ajuda na comercialização. É o que a gente sempre pediu, que o governo pudesse dar um empurrãozinho na comercialização. Esse programa vem ao encontro desse objetivo, eu acho importantíssimo, eu acho que vai ser uma forma de viabilizar milhares de propriedades familiares. Vocês já fizeram algum levantamento na questão da produção, quer dizer, como atender essa demanda e o que o governo pode comprar da agricultura familiar? Já fizeram um balanço mais ou menos do que isso melhora ou incrementa a agricultura familiar no Estado? Eu não tenho valores, eu não tenho realmente, não fizemos um levantamento aí com dados, tal, mas a gente tem na cabeça uma visão daquilo que representa. Sem dúvida nenhuma, o montante que representa os presídios e outros estabelecimentos do Estado, a merenda escolar, nós temos programas federais também, então tudo isso daí somado representa um ganho interessante, representa renda, dinheiro na mão dos produtores. E o produtor ele só fica na lavoura, ele só fica na roça se ele ganhar dinheiro. Então, esse projeto proporciona a oportunidade de ele ganhar o dinheirinho a mais. Eu não tenho valores, mas é muito representativo. Marco Pila, vamos entender então o que é o projeto do governo, só para as pessoas entenderem o que isso significa. Como vai funcionar o PEPAR? Bom, primeiramente, quero agradecer o convite pelo deputado Mauro Bragato, né, nosso parceiro também aqui da FETAESP, o Albertini. Essa proposta do governo de São Paulo, do governo Geraldo Alckmin, é uma proposta inovadora, importante
para a agricultura familiar paulista. No sentido de quê? Para o fortalecimento, né, do pequeno produtor familiar. Porque, na verdade, o que ocorria antes, você tem o que produzir, tem produção, você tem assistência técnica, né? Falta melhorar muito isso, como o Braz Albertini falou, mas você tem as universidades também paulistas que ajudam muito na questão de tecnologia, mas faltava o trabalho do governo de São Paulo da porteira para fora. Isso foi feito agora com o PEPAS, né? O Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social. É uma ação social do governo de São Paulo. Pegando carona no exemplo da proposta do deputado Mauro Bragato, que apresentou anteriormente, e como é uma ação do Executivo, né? Então, isso nós aproveitamos a proposta do deputado Mauro Bragato e ampliamos mais ainda esta proposta a nível de Estado de São Paulo, colocando não só as penitenciárias, mas as escolas públicas, os hospitais públicos e outros órgãos similares públicos também. Eu queria entender só uma coisa, como é que vai funcionar? Um cadastro, existe, na verdade, um valor máximo, né, de compra? Como é que vocês vão trabalhar isso, vamos dizer, sistematicamente, que funcione de uma forma que realmente o alimento chegue a esses locais públicos? A proposta, colocando em funcionamento, como é que vai operar? 30% dos recursos orçamentários que vai para esses órgãos já citados aqui, eles vão destinar 30%, tá, para compra direta, via chamada pública, uma compra direta do produtor familiar, que antes ele não poderia participar, ou não participava, por vários argumentos aí já, no sentido de uma licitação, que na verdade quem participava era o atravessador, que comprava do pequeno produtor familiar. E isso não, São Paulo está fazendo algo inovador no sentido da compra direta, sem atravessador, né? No valor de até R$12 mil por ano. Então é algo que vai facilitar, melhorar a renda, isso é importante dizer. Mas burocraticamente, Marco, quer dizer, o que esse agricultor, que critérios ele vai precisar isso foi explanado, o que é o ganho, como é que vai ser a operação. Ele vai ter que se cadastrar aos órgãos da CAT, né, nas casas da agricultura, no estado de São Paulo, ou ITESP. Sendo assentado quilombola, ele procura o ITESP. Sendo um produtor tradicional, vai procurar a CAT. Vai fazer uma declaração de conformidade ao PEPAS, ao programa, né? E só assim, a hora que havendo a abertura de uma chamada pública, ele vai poder participar com esse documento. Sem esse documento, ele não pode participar. Até para tirar algum tipo de... Na verdade, é um cadastramento que vai ser feito, né? É um cadastramento, e ali você vai gerar um documento para ele apresentar na chamada pública e poder participar. O que é interessante, deputado, que eu pensava, quando eu li o seu projeto, exatamente a questão do êxodo rural. A gente vê muita gente desistindo da agricultura, exatamente por essas dificuldades, né? De venda, de financiamento, né? De acesso a equipamentos, muitas vezes até uma concorrência desleal com os atravessadores. É possível a gente esperar exatamente isso, né? Que as pessoas fiquem na terra, que elas fiquem mais incentivadas a trabalhar no campo? É possível. Eu acho que todo esforço nessa direção é importante e fundamental. Como muito bem disse o Braz, quer dizer, esse programa, o PEPAS, ele vem para ajudar na comercialização. Porque o agricultor familiar, a maior dificuldade que ele tem é renda. Né? Ficar na sua pequena propriedade sem renda fica muito complicado. E hoje a gente tem no estado de São Paulo, que embora seja um estado que tem no seu PIB a presença do agronegócio muito fortemente instalado, nós temos também milhares de agricultores que vendem seus produtos em feiras livres, que ajudam a vender para atravessadores no Ceasa, ou mesmo tendo em alguns lugares do interior bancas no Ceasa, no Ceasa do interior. Então é uma oportunidade de se mudar a cultura. E a gente nota que cada vez há uma preocupação maior. Existem prefeituras hoje, você foi prefeito de uma cidade, Presidente Prudente, e sabe que é preciso criar incentivos. Hoje prefeituras fazem até feiras populares. As próprias prefeituras montam e os agricultores da cidade vão lá e comercializam. Na verdade, há uma corrente na sociedade brasileira, em especial na paulista, que pensa da importância da pequena propriedade, da agricultura familiar.
E esse é o programa que foi aprovado por nós aqui na Assembleia, na verdade tem essa preocupação, né? Quer dizer, não tem sentido o Estado de São Paulo estar fora disso, né? Felizmente, o governador entendeu e enviou. Agora o desafio é colocar isso em prática, né? Nós temos aí uma massa enorme de presídios, mais de 150 presídios no Estado de São Paulo. Nós temos os restaurantes Bom Prato, nós temos 80 hospitais aproximadamente, escolas, né? Então você tem uma condição muito grande de trabalhar isso. Agora, o que a gente tem que fazer na comercialização, pensar na qualidade. Porque eu sinto que há uma dificuldade, e prefeituras reclamam muito, nessa questão da qualidade. Quer dizer, começa bem, produz, o começo, a venda é boa, depois cai a qualidade. Aí começa a ter dificuldades, e aí isso daí é um elemento muito grande de dificuldade na operação dos interesses aí dos pequenos agricultores. Então a luta está começando, Claro. Digamos, está começando da porteira para fora, né, Pila? Está começando. E eu penso que nós estamos no caminho certo. Como é que a FETAESP vai trabalhar isso? Como é que a FETAESP pretende, de certa forma, até informar esses pequenos... Muitos não têm acesso à informação, a gente sabe disso, né? Como é que vocês pretendem atuar? Olha, a FETAESP atua, eu acabei de fazer uma reunião em São José dos Campos, com um grupo de sindicatos. E eu reúno, são 8 grupos, 8 regiões do estado. Então eu sempre estou falando, olha, até esse programa, vamos fazer assim, vou cobrando da CAT, eu sou um crítico do IPEP e da CAT. Você tem alguma preocupação com relação a esse programa? Eu tenho preocupação. Eu apoio o programa na íntegra e vou trabalhar o que for possível para viabilizar esse programa. Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho medo, eu falei até com o governador, eu tenho receio, porque para você fornecer merenda para presídio, preso come sábado, domingo, feriado, sexta-feira santa, todo dia. Você precisa ter a produção constantemente. Sim. Para isso, precisa haver um planejamento. Raramente você encontra um grupo de produtores que, por si só, são capazes de fazer um planejamento. Bom, nós temos que prever, nós vamos vender tanto. Então, tantas caixas de cenoura, tantas de berinjela, tanto de pepino, etc e tal. Então, a cenoura demora tanto tempo. Coisa da logística, né? A pessoa tem que planejar a produção, organizar a produção. Então, eu falei até com o filho, eu tenho receio, porque o ITESP não tem um número de técnicos suficiente. Infelizmente, a CAT também não tem. E uma série de problemas aí nesse meio, né? Então eu tenho essa preocupação, que de repente nós temos aí a demanda e nós não vamos ter o produto. Até para entender... Mas aí é o grande desafio nosso. Acho que é o grande desafio. Mecanismo para organizar. Nós vamos ter que buscar só para superar esse problema. Concordo com o Braz, concordo com você em matéria da nossa... infraestrutura. Preocupação, claro. Concordo. Mas nós vamos ter que buscar... Não, você imagina, você fecha um contrato com o governo, né? Para fornecimento para uma unidade prisional, e de repente você não consegue atender. Um dia você atende, no outro dia você não atende. Quer dizer, você coloca em risco um programa completo, Marcos. Para contribuir, o que as pessoas reclamavam? Poxa, eu queria ter uma garantia de compra. Agora tem. Para não dar para o governo fazer tudo, dar a vara de pescar, o anzol e o peixe. Então está fazendo uma parte que é abrir a estrutura do Estado para comprar. Então é um canal de acesso livre. Então nós vamos começar com o quê? Então realmente com os grupos organizados, e os que não estão organizados vão ter que começar a ter o quê? O que o Dade colocou, planejamento. Então isso vai envolver muito, importante os órgãos extensionistas, né, dos agrônomos, dos veterinários, dos técnicos agrícolas, da CAT e do ITESP, para que façam essa rodada no interior do estado de São Paulo, né, levando através de um folder bem explicativo, para poder participar e tendo ali o quê? Um planejamento das suas atividades para ter a constância da entrega. Então, São Paulo, o governo não dá para fazer tudo. Então, é importante você abrir a porta, como está sendo aberto agora pelo governo de São Paulo, fazer agora, começar a caminhar com quem está organizado, e os que não estão vão verificar que a forma correta de se organizar para ter produção, ter constância,
tudo isso envolve planejamento, a atividade de teste como da CAT, na questão da assistência técnica, é um papel importantíssimo nesse contexto, né, e vai contribuir muito, né, para que os produtores possam estar entregando e viabilizar muito mais ainda a sua renda. Eu vou para o intervalo rapidinho, eu vou reforçar a pergunta aqui para o Braz exatamente, além desses questionamentos, né, quais são as principais dúvidas dos agricultores familiares com relação ao PEPAIS, que é o novo programa do governo. A gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre agricultura familiar e incentivos, né, de incremento a essa agricultura. E eu deixei uma pergunta para o Braz exatamente dos outros questionamentos com relação ao PEPAIS. A gente até coloca algumas dificuldades, até para o governo pensar, né, e arrumar antes que o problema aconteça. Que outros questionamentos trazem o novo programa? O básico é a falta de estrutura para organizar os produtores. E isso é temerário. Também a comunicação. Nós precisamos fazer com que isso chegue aos produtores, porque não é tão simples, não. Não é fazer uma reunião aqui, uma reunião lá. Eu faço muitas reuniões, mas, meu Deus do céu, são 645 municípios no estado. Então a CAT faz, o ITESP faz, mas é difícil. O produtor, ele não assina o jornal. 100% o produtor não assina o jornal, porque ninguém vai levar um jornal lá no sítio. Eu sei como que é. Ele lê muito pouco, é difícil a informação chegar para o produtor. E ele também não acredita. Ele também não acredita, viu, Bragato? Sabe por que ele não acredita? Ele tem razão de não acreditar. Quanta coisa que já apareceu, há um projeto, não sei o quê, e não vira nada. A gente sabe que as coisas são fáceis até de você pensar, mas executar, fazer acontecer, eu sei que é difícil. Agora, eu sou da seguinte opinião, qualquer política pública que apareceu, pega e nós vamos lapidando depois. E esse montante de 30%, isso daí é provisório, Bragato, isso aí vai acabar chegando 100%, pode ter certeza. Isso é muito benéfico, não nos faz ideia. A aplicação devida desses 30%, somado com outros do governo federal, a repercussão que isso dá. À medida que isso dá resultado, você fez o espelho. Basta fazer o espelho, depois, aí o Bragato vai apresentar um projeto para ver de 70, ser 50, e as coisas caminham assim. Não, um projeto que facilite, né, o acesso à tecnologia, né, as linhas de crédito. Eu estava falando ontem com uma pessoa, a gente tem o Banco do Povo em São Paulo há quantos anos? Tem muita gente que desconhece. Pequenos empresários falam, não, o que é isso? É uma coisa que já está aí, alicerçada, que funciona, que concede, né, os financiamentos, e muita gente não sabe. O desafio da comunicação, Marco Pila, eu acho que ele colocou um ponto, tem a questão da distância. A gente tem município em São Paulo, não é um estado homogêneo, né? A gente tem muitas regiões que a zona urbana está muito longe da rural, né? E são duas vidas completamente diferentes. Esse acesso, esse chegar, existem mecanismos que vocês pretendem utilizar? Você falou de reunião, tá? Técnicos, as coisas mais simples para chegar a essa população? Olha, nós temos diferencial, por quê? Nós temos nos 600 poucos municípios de São Paulo, ou você tem o ITESP ou você tem a CAT, ou ambos. Né? Então a informação... Você tem nos 645 municípios. Que tem as casas da agricultura, então a chegada da informação, por quê? A pessoa que tem uma propriedade, ele vacina o gado. Então ele tem que declarar a vacinação, a ficha, lá no posto da defesa. Vai ter que levar lá. Lá vai estar o cartazinho explicando, olha, o PEPAIS é isso, isso, isso. Então, automaticamente, o boca a boca vai funcionar bastante, porque nós temos capilaridade em todos os municípios de São Paulo. E foi previsto, tanto na lei como no decreto também, na questão, quando abrir uma chamada pública, a divulgação pelos jornais local, diário eu sei que ninguém lê, praticamente, né? Mas tem a questão da presença do produtor nas casas da agricultura. Então isso vai ser e fora
o folder demonstrativo que nós estamos preparando já, para estar levando, distribuindo em todas as casas da agricultura do Estado de São Paulo e também do ITESP. Na verdade, a gente só vai saber se dá certo quando começar, né, deputado Mauro Braga? Porque é aí que eu acho que o governo vai poder medir Mas o que ele pode fazer para aprimorar. Tudo que é novo, Sim. tem que pôr para andar. Depois você vai fazer os ajustes necessários. E nós temos um conselho gestor que vai gerir a questão do PEPAG em São Paulo, com várias secretarias de governo. Então você vai, olha, deu errado aqui, vamos melhorar, arruma aqui, vai acertando, né? E é importante destacar que o PEPAG tem um diferencial muito importante ao programa federal. Qual? É o produtor periurbana. O periurbana são aqueles grandes centros de Guarulhos, de São Paulo, né? São os produtores familiares do lado de São Paulo, que houve a expansão do município, Sim. Então tornou a região urbana, mas o caráter de trabalho, ele é rural. Esse produtor periurbano, ele não pode entregar para o federal. E São Paulo, observando esse detalhe, pode abrir uma brecha para que ele possa entregar também, esse produtor que tem um caráter trabalhista rural, pode entregar aqui. Por quê? O que acontece hoje? É a logística. O programa federal, a logística de entregar, né? Então, quem vai entregar na escola em São Paulo, aqui na capital? Quem vai vir lá de Sorocaba, até próximo, 100 quilômetros, então, o fator transporte onera muito. Sim. Nós previmos isso aí, o nosso PEPAG, abrindo a possibilidade desses agricultores ligados aqui aos grandes centros aqui próximos de São Paulo, né, poder entregar. Então, ele não fica, não houve a dificuldade, né, da proposta federal, nós abrimos para o estadual de São Paulo. Tanto que você disse que a proposta federal está aí e tem que ter determinados ajustes, né? Isso vai ocorrer com o tempo. Muita gente se adaptou à proposta federal, Brás? Como é que está esse... Não, eu acho que foi pouco para o meu gosto, mas justamente é por causa, eu volto a criticar, eu sou um crítico da extensão rural em São Paulo. Não pode, tem que investir mais dinheiro na extensão rural, tem que ter mais técnicos. O agricultor, não pensa que você fala uma vez com ele e resolveu o problema. Que não e ele entende, né? É uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, 5 reuniões, para depois começar, aí ele fica esperando lá, eu vou ver, se o vizinho fizer, se der certo, eu vou também. Eu conheço muito bem produtor, eu sou produtor e sempre vivi no meio dos produtores, eu sei como que é. E esse é um problema. Outro problema que eu queria levantar, talvez eu estou sendo um pouco pessimista, mas na verdade você vai se surpreender, né? Isso que o Marco Pila quer isso. Surgem picaretas ainda, Bragato. Tem picaretas na Conab. Eu sei, porque eu estou vivendo esse problema. Eu vou ter que conversar ainda hoje com a pessoa da Conab. As pessoas reúnem um grupo de produtores, e aí ele começa a pegar o produto e já começa a ter uma margem em cima disso. Isso vai ter que fiscalizar, viu, Pila? Porque está acontecendo com o programa federal, poderá acontecer aqui também. Espertão, né? Já começa a pegar o produtor para ser mais fácil. Está acostumado a entregar picareta, sempre a preço lá embaixo, mas ele melhorou o preço, ele está bom. E tem um cidadão ganhando em cima. Quer dizer, você cria outros picaretas. Até sindicatos, viu? Tem sindicato, presidente de sindicato, acaba mas tem em todos os segmentos, eu sei que alguém quer levar algum tipo de vantagem. Tem que ser levado em conta. Não, eu acredito que as ponderações do Braz Albertini, que é presidente da Federação do Estado, dos Trabalhadores na Agricultura, são ponderações que nós devemos levar em conta. Claro. O que a gente tem sentido é uma melhora na informação e na organização. Eu conheço algumas organizações no interior que trabalham bastante bem a questão do trabalho coletivo, né? Se organizam bem. E uma coisa importante são as feiras livres, que é um pouco o exemplo disso, né? Agora, o desafio nosso é utilizar a Secretaria da Agricultura do Estado, que tem toda uma estrutura muito grande, o apoio da APTA, né, que é importante, as APTAs estão no interior todo, a universidade pública, para poder ir melhorando e fazendo com que com pouca terra possa produzir bastante e fornecer para o Estado. Eu diria que nós estamos caminhando certo.
O desafio é muito grande, mas estamos caminhando certo. Eu fico contente porque o Estado de São Paulo, como já disse inicialmente, é um Estado com forte tradição no agronegócio, né? Soja, os grãos, mas especialmente a laranja, e vai por aí afora. E a agricultura familiar sempre foi colocada num plano muito secundário, né? Eu diria que bastante secundário, né? Você pega algumas regiões aí, o caso de Rio Leão Preto, por exemplo, é tradicional, né? Lá é a Califórnia, né? E não existe. Então a gente tem que começar a trabalhar diferente, porque a população, tem gente que vive do agronegócio, mas tem gente que vive da pequena propriedade. Claro, e tem aquela coisa da qualidade dos alimentos também, o desafio é esse, né? Então eu fico bastante feliz de poder ter contribuído, né? Mas acima de tudo, eu penso que nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte, não só na comunicação, mas pedagógico também. Eu queria entender, só para eu questionar o marco do programa, em 12 mil reais, como é que vocês chegaram a esse valor? 12 mil reais nós entendemos que era R$1.000 por mês. Então daria para iniciar, para colocar a proposta em funcionamento, é um valor inicial adequado. Ele pode ser mudado de acordo com a questão da demanda. Isso, o conselho gestor que vai cuidar disso, né? Para poder levar para o palácio, né, para o governador, uma orientação no sentido de aumentar, enquanto aumentar nessa proposta. Eu queria ressaltar que São Paulo, o Estado de São Paulo, a proposta é pioneira, né? É o primeiro estado da federação a colocar essa proposta também a nível de estado. Outros estados como Bahia, Minas Gerais, Brasília, já nos ligou pedindo a proposta de São Paulo para colocar também em seus estados. Como é que foi feito isso, né? Porque tem alguns entraves jurídicos que tem que saber colocar, entender da questão da dispensa de licitação, vários detalhes aí, mas é uma proposta importante. Então, mostra com isso que São Paulo, né, o governo geral do Alckmin está preocupado com os pequenos produtores familiares, no sentido de viabilizar a sua renda, né? Isso foi uma proposta importante do governo. Agora, fizeram um raio-x da agricultura familiar para a implantação desse programa? Quer dizer, houve uma redução, olha, essas dificuldades, vocês fizeram esse panorama? Você começa pela análise que 70% dos produtos consumidos por nós, né, vem dos pequenos, vem dos pequenos familiares. Então, com isso, na verdade, você vai ter, em 2012, mais de 100 milhões para gastar com o pequeno. Então, você vai iniciar um trabalho com quem está organizado, mas vai mostrando o exemplo. Isso é na escola, é na vida, né? Então, vai mostrar para aquele que está organizado e o que está desorganizado a começar a participar, né, das reuniões, a se associar, né? A FETESP faz bem esse trabalho em São Paulo, no sentido de se organizar para que possa estar entregando a sua produção e aí obter uma renda. Diga, Braga. Quando o Braga falou, nós temos um trabalho forte aí no sentido de comunicar, educar e tal, sobretudo porque quando você fala da Feira Livre, então ele tem lá um posto na Feira Livre. Acho que ele nem paga, se paga uma taxa mínima para a prefeitura. Então ele vai lá e leva a mercadoria. Se ele tiver mercadoria, ele leva. Se ele tiver menos, ele leva menos. Se ele não tiver, até ele faltar na feira. Mas essa não, ele tem que ser profissional, tem que ser. Porque essa demanda é constante. Na escola, ainda, no fim de semana, os alunos não comem, mas o presídio come. Então, tem hospitais e tal. Então, é constante. Então, tem que ser profissional. Por isso que eu fico... Mas aí ele vai ter que se organizar. Então, aí a gente tem que pensar o seguinte, o governo não pode chegar para você, olha, vamos organizá-lo, né? Você vai ter que ser preparado, se você quiser participar, eu já estou cutucando um pouco o agricultor. Também não esperar sentado não dá, né? Você tem que se mexer. Tem gente que vende ouro fica pobre, tem gente que vende esterco de galinha e fica rico. Então, tem que saber. Que tem planejamento. Com isso, eu queria só ressaltar. Atrás disso, atrás dessa proposta importante do PEPAS, vai vir o quê? Aumento de renda, e com isso você vai poder o quê? Equipar melhor a sua propriedade. Ele vai ter que ter uma linha de crédito, isso nós vamos construir em São Paulo, né, via FEAT, para poder abrir para ele poder comprar um veículo para transportar. Então isso vai melhorar. Só que vem da onde esse recurso? Da renda dele. Então quanto mais ele trabalhar, mais ele se dedicar, se organizar para ter constância, vai ter que assinar um contrato, ele vai ter que entender que a propriedade dele é uma indústria. Ele tem que entender que isso não é uma pequena coisa. A situação dele não vai piorar. Ou pode ficar igual,
Para quem não quer se adaptar, ou vai melhorar para quem entrar no programa, não é? Eu acho que pior não fica. A tendência é melhorar. Quem quiser melhorar, se pensar racionalmente. Quem quiser melhorar, a sua renda é só trabalhar, colocar a família e se dedicar, né? E nós sabemos que nós temos vários produtores muito bons aqui em São Paulo, né? Se organizado, né? Se organizando, inclusive, com até a agricultura, tem lá um instituto lá que é o ICA, Instituto de Cooperativismo e Associativismo, que faz um trabalho muito bom também. Então, é importante que nós unirmos agora forças entre a agricultura, a CACASP, a Justiça, que é o IPESP, né? A FETAESP, o SENAI, o SEBRAE, fazer um trabalho em conjunto. A Assembleia Legislativa de São Paulo também fez um papel importante, que foi a aprovação em 2 meses aqui da lei. Então, quero parabenizar aqui a atuação... A Assembleia teve a ideia da lei, né, Marcos? Na verdade, o projeto do governador, né, mas a ideia partiu daqui. Calcou pela ideia do deputado Bragato. Tá, eu vou para o intervalo rapidinho. Eu tenho um dado muito interessante que pode até colocar esse questionamento que faz o Braz, né, sobre a necessidade de mais informação. A gente teve um censo agropecuário em 2006, não sei se foi o último, né, do IBGE, né? Do censo agropecuário. E mostrou o seguinte, que dentro da realidade dos pequenos agricultores, a maioria é formada por analfabetos e sem mão de obra qualificada. Eu vou deixar essa pergunta para o Braz, se isso ainda persiste ou se a gente tem uma mudança de cenário mais positiva nessa questão. A gente volta já já. Voltamos com a discussão hoje falando sobre a questão da agricultura familiar. Eu deixei até um panorama aqui para o Braz para ele comentar isso. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a gente tem vamos dizer assim, um perfil, né, de pequenos agricultores analfabetos e também o problema da mão de obra qualificada. Temos ainda esse cenário? Mudamos? Por que não temos? Como mudá-lo? Olha, nós temos ainda uma parcela de analfabetos. São Paulo talvez nem deveria mais ter analfabeto, mas nós temos uma migração muito forte para São Paulo, sobretudo na área da cana e da laranja também, mais da cana. Porque o pessoal de São Paulo vai acabando pegando outro serviço e hoje o corte de cana no facão, mais da metade são migrantes. Parte desse pessoal não volta para o Nordeste, fica aqui. E nós temos estados, sobretudo no Nordeste, que tem um índice de analfabetismo alto. E aí isso acaba influenciando São Paulo, apesar de ter muitos cursos de alfabetização e tal, e mesmo a preparação de mão de obra. Mas o que acontece? Você prepara a mão de obra na roça, na lavoura, o salário da lavoura é baixo. Não é bem remunerado, porque não é fácil tirar dinheiro da roça. Não é que se ganhasse, todo mundo ganhasse muito dinheiro, poderia até pagar mais. Não é simples. A gente briga aí, né, no sindicato, fazendo negociações e tal, e é duro para conseguir aumento. Então as pessoas, às vezes você qualificou a pessoa, ela vai para a cidade, vai fazer outra coisa, e aí deixou de ter essa mão de obra. Então, esse trabalho de qualificação tem que ser constante. Nós estamos agora com mais ou menos 4.000 pessoas no corte de cana, tentando pegar pessoas. Fizemos um trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com as usinas, pegar o pessoal do facão e jogar ele para ser tratorista, operador de máquina, porque senão a empresa vai buscar onde precisa e esse cidadão depois não tem como concorrer no mercado, porque ele não tem qualificação nenhuma. Então essa área aqui, ele já está no meio, fica mais fácil. Nós fizemos um trabalho, falamos com o governador e fizemos um trabalho aí nesse sentido e eu acho... Mas é outro problemão, né? Porque dá quase monocultura no estado de São Paulo, né? É outro problemão que tem que ser pensado. Essas coisas a gente não segura. Eu acho que... Mas tem espaço para se produzir de tudo dentro de São Paulo e esse programa, o PEPAS, vai, se aplicado devidamente, vai resolver um grande problema da agricultura familiar. Eu perguntei isso, Marco, porque eu acho que isso dificulta mesmo a questão da comunicação e da informação, né? Se a gente pensar. Aí você falava que já tem uma realidade melhor, principalmente quando se fala em assentamento. Que lá também tem uma grande concentração de agricultores familiares, né? A maior concentração de agricultores famílias em São Paulo.
Nós temos hoje em São Paulo 174 assentamentos, com mais de 10 mil famílias na parte de TESP e fora a parte do INCRA ainda, quase 20 mil famílias. Então, na verdade, no que cabe ao ITESP, nós temos um trabalho muito bom hoje de capacitação para as famílias, tanto para a mulher, para os jovens e para o marido, no sentido de aprimorar cada vez mais o seu planejamento, a sua atividade, o trabalho da assistência social também. Então, é um trabalho, um contexto geral. A preocupação nossa não é só hoje com a produção, mas também com a questão do lazer, com a questão da educação, da saúde, da moradia em si, enfim. Então, é um trabalho bem amplo, na qual nós temos uma atividade bem complexa. Porque uma coisa leva a outra, né, deputado Mauro Bragato? O senhor que foi prefeito sabe que melhorando a qualidade de vida, independente do segmento, você melhora tudo, o nível educacional, a saúde. Então, eu acho que pode ter um círculo virtuoso esse programa, exatamente para municípios que têm mesmo essa concentração de agricultura familiar. Praticamente, grande parte dos municípios do estado de São Paulo tem agricultura familiar. O que nós precisamos é fazer esse esforço, envolver as municipalidades, os órgãos estaduais e, claro, com o apoio da imprensa, divulgar o programa. Eu conheço muita experiência positiva, pelo interior afora. Eu estou bastante otimista nesse sentido. Agora, é claro que é uma novidade, e tudo que é novo enseja, digamos assim, dúvidas, Como é que a prefeitura pode ajudar? Com que ferramentas a prefeitura? Como é que você vê essa parceria? A prefeitura, praticamente todas, têm agrônomos, tem estruturas de apoio, e na verdade os municípios paulistas, grande parte são bem estruturados, e grande parte dos prefeitos hoje se preocupam com a questão do emprego e da renda. Como é que se melhora a renda da sua população. Então eu vejo como um avanço essa proposta. Agora é claro que você vai encontrar município que você tem associação de agricultores, produtores de frutas, bem articulado, ou produtores de folhas, bem articulado. Mas, então, se você tiver, digamos, também organização, eu seguramente, dinheiro chama dinheiro, como diz o outro, seguramente essa coisa vai caminhar. E essa questão da organização é essencial. Essencial. E o desafio é evitar picaretagem, como disse o Braz, porque sempre tem um espertinho, mas isso está em todos os meios sociais. Então eu quero dizer que a aprovação por parte da Assembleia dessa mensagem do governador Geraldo Alckmin foi muito positiva. Isso reforça o compromisso que todos nós temos com a agricultura familiar. Isso ajuda, digamos, reforçar o desempenho dos nossos assentamentos rurais por todo o estado de São Paulo. E também reforça a importância da própria Secretaria de Estado da Agricultura, que precisa, e como o Braz muito bem disse, eu concordo, e o Marcos Pila também havia dito, melhorar a extensão rural. Nós vamos ter que agora começar a trabalhar a extensão rural, que é deficiente, que precisa funcionar para fazer a coisa acontecer com mais agilidade. Agora, deputado, foi presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Dentro da realidade do orçamento de 2012 para a Secretaria da Agricultura, PTA, existe essa preocupação do governo quando se fala na peça, vamos dizer assim, no dinheiro que vai ser aplicado? O problema é dinheiro, o orçamento da agricultura do Estado é pequeno, mas não é só isso. Eu penso que é cultural, porque nós temos na nossa cabeça a ideia que o Estado de São Paulo não tem agricultor familiar. O Estado de São Paulo só tem grandes proprietários, grandes empresas. E, na verdade, se você for ver, nós temos milhares. Sim. E aí, essa questão de lidar com a máquina, com a extensão rural, não sensibiliza só, digamos, o planejamento ou a agricultura, sensibiliza determinados setores sociais. Então, essa proposta vai começar a fazer o caminho inverso. Sim. Vai mobilizar os agricultores, que, por sua vez, vão ajudar a mobilizar a extensão rural. Porque sem extensão rural,
fica difícil você ter Claro. um bom desempenho. Coisa puxa a outra, é verdade. Não, e tem essa coisa da picaretagem, eu acho que os grandes fiscalizadores são seus próprios agricultores familiares. Eu só, Dentro dessa questão, não sei como é que pode surgir esse problema, mas eu acho que é por aí, né? O grande fiscalizador do programa vai ser o próprio agricultor. Nesse ponto, eu gostaria de colocar que São Paulo, o que acontece? O federal tem a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que ela, na verdade, ela é do PRONAF mesmo, né? Se aproveitou para o programa. São Paulo tirou isso aí. A proposta nossa, você tem que fazer a documentação na CAT e Unitesp, seus documentos, pela unidade familiar. Então, vale uma proposta para cada unidade familiar. Não é para o pai, para o filho, para o parente que mora no agregado. Entendi. Para o contexto da propriedade. Tá? Então, ou seja, vai ter que ter uma documentação assinada pelo órgão oficial, da Caixa do ITESP, para poder participar. Tá? Evitando essa picaretagem que hoje existe por aí. Então, nós prevemos já um ponto nisso aí, para tentar evitar um pouco e depois tentar, talvez até abrir. Mas nós achamos importante começar nesse sentido, fechando um pouco aí o ciclo, né? Para não deixar... Para evitar esse tipo evitar. E depois, se ver que a coisa caminhou bem, então a gente pode até abrir isso para os agregados, para facilitar. Mas nesse primeiro momento ficou nesse sentido. Você já tem procura? Quer dizer, dentro das CATs, Então, o pessoal está procurando, nós estamos lá, estamos preparando todo o folheto informativo, né? A hora que a PGE disponibilizar isso, o modelo da chamada pública para via site, né? Para que os órgãos lá no interior possam ter acesso e colocar isso em prática. Então, nós estamos prevendo para começo de março, abril, está colocando isso em funcionamento. E aí você vai precisar da ajuda aí da FETAESP. Com certeza, não, sem dúvida. Eu acho que tanto a CAT, como a FETAESP, como o ITESP, vai trabalhar junto nessa aí, porque o objetivo é um só, é atender a maior parte a CAT também se dedica mais para a agricultura, teria que se dedicar mais para a agricultura familiar, como o ITESP é só na agricultura familiar. E a FETAESP também trabalha com esse público. Então eu acho que o conjunto das coisas vai acontecer. Não adianta a gente se iludir, né? Quem não gosta de alimento de boa qualidade? Na merenda do filho, no hospital. Lógico. E a gente não vai se iludir também, Bragato, que nesse primeiro ano as coisas vão caminhar, que não vai. A gente sabe que as coisas são difíceis de ser implementadas. Agora, vamos começar e vamos corrigir isso, os pontos falhos. Claro. O primeiro ano, sobretudo porque o agricultor, ele é descrente de tudo, Bragato, porque é cada paulada na cabeça dos agricultores que não é brincadeira. Então ele não confia muita gente não, sabe? Ele não confia mais ninguém, na verdade. Ele quer ver, muito santo desconfia. Ele quer ver para acreditar. Então nós vamos ter que fazer acontecer os espelhos, né? Aí então no segundo ano eu acho que a gente consegue um resultado melhor. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Eu estou torcendo muito, né? Eu acho que quanto mais a gente deixar o Estado de São Paulo fortalecido, principalmente na área da agricultura, como o deputado disse, eu acho que a agricultura já representou mais de 30% da economia do Estado de São Paulo. Hoje eu não sei qual é esse percentual, mas a gente já teve um percentual significativo. Então vamos torcer e pedir que o ITESP facilite aí a vida dos nossos agricultores familiares. Marco Pila, o seu recado final. Bom, o PEPAI, isso aí é uma ação social do governo Geraldo Alckmin, onde as duas instituições, tanto CAT como o ITESP, vão estar bem empenhadas na questão da divulgação, tentar fazer o máximo possível, né, dos seus profissionais da CAT e do ITESP, para que a proposta do PEPAI, né, a proposta do governo Geraldo Alckmin, no sentido de poder iniciar este ano, né, caminhar, tentar corrigir aí talvez alguns detalhes, mas é uma proposta inovadora que São Paulo sai na frente, levando ao produtor familiar o seu aumento de renda. No site já tem alguma informação, já tem algum link específico? Estamos colocando, estão construindo. Um link, né? Um destaque assim, para facilitar o acesso. Quero agradecer também o Brás, seu recado final. Olha, eu que quero agradecer aqui a oportunidade, o convite para participar do programa, que gostaria de cumprimentar aqui o Bragato pela iniciativa do projeto e o Pila também, que colaborou, acho que tanto no projeto seu como agora com o governador, e agradecer sobretudo o governador que teve a sensibilidade de enviar para a Assembleia esse projeto e a Assembleia que teve a sensibilidade de aprovar, acho que por unanimidade, né, o projeto. Eu vou fazer
A minha parte, dentro do possível, Você já vai ser otimista, viu, Brian? para ajudar o máximo possível, porque eu sempre quis que acontecesse isso. Então agora eu vou fazer de tudo para que dê certo. Eu quero agradecer principalmente ao deputado Mauro Bragato, que nos deu a oportunidade de debater o assunto e lembrar, né, que foi daqui que partiu a ideia para o governador do estado apresentar esse projeto. Acho que a parceria deu certo, né, e a gente espera que os resultados apareçam logo. Eu tenho certeza que nós vamos ter bons resultados, né? Eu acredito que o esforço que vem fazendo o ITESP, através do Marcos Pila, da Secretaria da Agricultura, através da CAT, eu tenho certeza que vão dar bons resultados. Da minha parte, e seguramente dos colegas aqui na Assembleia, todos nós vamos estarmos envolvidos nessa caminhada. O que é importante é que o projeto mostra que o Estado de São Paulo, com mais gente morando aqui do que na Argentina, com um PIB maior do que a Argentina, o Estado de São Paulo tem agricultor familiar e que mereceu, da parte do Alckmin, uma atenção que esse projeto expressou e que nós aprovamos rapidamente. Como eu disse, eu estou na torcida pelos agricultores familiares do Estado de São Paulo e quero agradecer mais uma vez o Marco Pila, o Braz, deputado Mauro Bragato, quero agradecer a você, disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br, para que você mande suas críticas, sugestões e até questionamentos. A gente vai ficando por aqui, mas nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.